olha só, o convite da aula de hoje é para analisar algumas situações do nosso cotidiano. Algumas situações em que nós percebemos grandezas, onde uma tem uma relação com a outra. Essas grandezas nós chamamos de funções. Para estudar, então, funções, eu trouxe alguns exemplos para que a gente possa analisar juntos. Nestes exemplos, nós temos aqui o primeiro, onde falamos no valor da fatura do telefone calculada em relação ao consumo no mês. Também, a comissão de um vendedor que é dada de acordo com o que ele vende em determinado período. E por último, o tempo de uma viagem, que está relacionado em função à velocidade praticada no trajeto. Vamos ver uma a uma. Existe uma relação de dependência de uma com a outra. Vamos ver como ela se comporta. O comportamento dessas variáveis vai ser definido por variável dependente e variável independente. Como seria isso? No nosso primeiro exemplo, onde nós temos que o valor da fatura do telefone é calculado em função do consumo no mês, nós vamos perceber que variável dependente é o valor. O valor depende de quanto eu vou consumir no mês. De acordo com o que eu consumir no mês, é o valor que eu vou pagar na fatura. Por isso, então, a variável que depende é o quanto eu vou pagar e a variável independente é o quanto eu vou consumir no mês. Vamos ao próximo exemplo. Neste segundo exemplo, nós tínhamos a comissão de um vendedor dada em função do quanto ele vende em determinado período. Então, a palavrinha comissão, ela depende do quanto vende. O quanto vende seria a variável independente. Também, nosso último exemplo, o tempo de uma viagem está em função da velocidade praticada no trajeto. Ou seja, quanto mais rápido andar, em menos tempo será feito o trajeto. O que isso quer dizer? Que a velocidade é a nossa variável independente. Quanto mais rápido for, menos tempo. Quanto mais lento for o nosso trajeto, maior será o nosso tempo. Por isso, a variável tempo é a variável que depende da velocidade. Para continuarmos nosso estudo, eu trouxe mais um exemplo para nós analisarmos de que maneiras nós podemos compreender a função. O chuveiro elétrico é um dos equipamentos dos eletrodomésticos que mais consome energia em uma residência. Esse modelo aqui, por exemplo, ele consome em média 4,5 kWh de energia elétrica a cada hora de uso. Para entendermos essa situação de consumo, nós podemos fazer o controle do uso do chuveiro hora a hora. Para isso, nós podemos organizar esses dados em uma tabela, onde o nosso tempo em horas nós vamos chamar de X e o nosso consumo em kWh de Y, ou seja, o nosso valor do consumo depende do tempo em horas que nós estamos usando esse chuveiro. Como nós percebemos no enunciado, ele disse que esse modelo, consome em média 4,5 kWh por hora. Quer dizer que em uma hora é 4,5 kW. Em 2 horas serão 9 kWh. Em 3 horas, 13,5 kWh. Em 4 horas, nós já teremos um consumo de 18 kWh. Em 5 horas, 22,5 kWh. Se quisermos seguir a análise, basta seguirmos colocando o número de horas e ir acrescentando a quantidade em kWh correspondente à informação que a gente precisa. Podemos também fazer análise observada de uma outra maneira. Quando nós nos referimos às horas em relação aos quilowatts, nós percebemos que 4,5 é o valor por hora. E conforme vai aumentando a nossa quantidade de horas, o nosso consumo em quilowatts também estava aumentando.
Então, ao invés de fazer uma tabela, nós também poderíamos organizar como uma lei de formação. Assim, nós teríamos, de acordo com nossa variável x, tempo, a quantidade de consumo em kWh. Para isso, basta que a gente multiplique a informação do consumo médio de 4,5 pelo número determinado de horas que nós precisamos. Assim, nós não precisamos calcular, por exemplo, como seriam 10 horas. Basta multiplicar 4,5 pelo número de horas em questão, no caso, 10. Então, 4,5 vezes 10, por exemplo. Também podemos fazer a mesma observação de uma outra maneira. Conhecido como diagrama, nós podemos organizar estes dados, onde no primeiro diagrama nós vamos colocar o nosso tempo em horas. No caso, de 1 a 5. Então, 1, 2, 3, 4 e 5 horas. No outro, nós vamos colocar o nosso consumo em quilowatts-hora, os valores correspondentes às horas. E assim, nós vamos relacionar a hora com o consumo. Então, 1 hora corresponde a 4,5 kWh. 2 horas de uso corresponde a 9 kWh. 3 horas corresponde a 13,5 kWh. 4 horas de consumo corresponde a 18 kWh. E, por fim, 5 horas corresponde a 22,5 kWh de consumo. Então, em diagrama também é uma opção bastante interessante. Por último, nós podemos fazer análise através do plano cartesiano, com a nossa representação gráfica, onde o nosso eixo X, eixo das abscissas, vai trazer a informação das nossas horas de consumo. O nosso Y será o nosso eixo das ordenadas, que vai trazer o nosso consumo em kWh. Assim, 1 hora X corresponde a 4,5 Y. 2 horas X corresponde a 9. 3 horas X corresponde a 13,5. 4 horas X corresponde a 18. 5 horas X a 22,5 kWh. É isso. Espero ter contribuído. Nas próximas aulas seguiremos os nossos estudos. Até!